Pare tudo o que você está fazendo, por gentileza. Olha, escolha aí agora um grupo que você faz parte, compartilhe nas redes sociais, porque aqui no canal, direto no assunto, a exclusividade é constante. E agora nós temos aqui, com fontes, é claro, que corre aí na sua tela, da Gazeta do Povo, novas informações para atualizar você sobre o que de fato foi descoberto em decisão no governo Lula para poder bater de frente com a maior operação em combate ao crime organizado já vista na história do Brasil. Então é muito importante, repito aqui, que você ouça com atenção e, é claro, gente, espalhe ao máximo de pessoas possíveis, porque o que você vai ouvir agora com fontes da Gazeta do Povo, com certeza vai te surpreender e é bombástico. Vejam só a notícia bombástica que acabou de explodir, que eu vou trazer em todos os detalhes e destaques. O governo Lula e a farsa da vítima, o Estado que protege os criminosos. Em vez de aplaudir o governador Cláudio Castro de pé, declarar apoio total ao combate ao crime organizado e apresentar ações efetivas, o narcisista Lula, o ministro Pavão e toda a esquerda preferiram criticar e chorar o destino encontrado pelos traficantes que se julgavam donos de um pedaço do território nacional. Diante dos episódios recentes envolvendo a segurança pública no Rio, que chocaram a nação no decorrer do ano de 2025, o presidente Luiz Inácio, o Lula, envergonhou o Palácio da Alvorada, fez o que sempre faz. Elaborou uma cortina de fumaça para esconder sua flagrante e lamentável ausência de capacidade executiva. É um roteiro velho, mas que, incrivelmente, ainda é encenado com a esperança de enganar a população mais uma vez, como se a realidade não batesse a porta com estrondo, exigindo soluções concretas e não malabarismos retóricos. A inação e a passividade frente à escalada da criminalidade organizada são notáveis e causam profunda desilusão naqueles que esperam liderança em momentos de crise. Decorrida mais de uma semana desde os ataques mais recentes, que viram facções criminosas ostentar um poder bélico impressionante, Lula ainda não ofereceu ao país uma explicação, como costuma acontecer, sobre como organizações que se comportam como verdadeiras estruturas terroristas tomaram de assalto o território nacional, não apenas no Rio de Janeiro, mas em diversos pontos de fronteira, e passaram a distribuir armamento pesado e drogas como quem vende sacolé na praia em um dia de calor. A perplexidade é generalizada. Como pode um governo federal assistir a tal descalabro sem uma resposta robusta e imediata? A resposta reside, talvez, naquilo que muitos já desconfiam: uma profunda desconexão com a realidade do dia a dia do cidadão brasileiro e uma priorização de agendas ideológicas em detrimento da segurança e do bem-estar da população. A competência sobre o combate imediato a esses ilícitos nas fronteiras, assim como a fiscalização e o combate à produção e ao tráfico de armamentos ilegais, é exclusiva do governo federal. É uma atribuição que não pode ser delegada e que exige uma ação coordenada e enérgica. Essa responsabilidade, crucial para a soberania e a segurança interna do país, está sob responsabilidade direta do ministro Ricardo Lewandowski, que parece tolerar o diálogo somente com o mais alto escalão dos governos estaduais, numa clara demonstração do ressentimento das tardes de bajulação vividas em uma das cortes judiciais mais caras do mundo. A impressão que se tem é a de que a preocupação maior é com a manutenção de um certo status quo político e não com a vida do cidadão comum que padece sob a mira dos fuzis ilegais. A ineficiência no controle das fronteiras, a porta de entrada para tanto armamento e entorpecente, é um capítulo à parte na crônica da irresponsabilidade federal, que teima em se esquivar de suas obrigações mais básicas, deixando estados e municípios à mercê de forças criminosas cada vez mais audaciosas e equipadas. Mas Lula nem explicou sua inércia, e nem vai explicar, por duas razões bem simples e transparentes para qualquer um que observe a política brasileira sem os óculos da ideologia. A primeira é que ele não sabe o que dizer. Talvez por medo de revelar sua ignorância e condescendência sobre o tema, temor improcedente, pois seu apedeutismo e suas predileções ideológicas já são de amplo conhecimento público. Não há surpresas aqui para quem acompanha sua trajetória. A segunda razão é ainda mais perturbadora. Ele não será questionado,
por estar acariciado pelo benevolente jornalismo da grande imprensa nacional, travestida de assessoria de imprensa, que dá voz e espaço a especialistas em segurança pública que afirmam, com uma convicção quase infantil, que se pode desarmar traficantes e latrocidas a pedradas, estilingadas e lançamentos de bodoque. Talvez beliscões, petelecos e piparotes também possam ser efetivos, sugere-se ironicamente, diante da total desconexão dessas ideias com a brutalidade da realidade. Essa imprensa, que deveria fiscalizar o poder, torna-se um mero amplificador de narrativas que convenientemente desviam o foco da verdadeira raiz do problema e da responsabilidade de quem ocupa o cargo máximo da República. Em vez de aplaudir o governador Cláudio Castro de pé, por sua postura firme e por ter autorizado operações robustas que, pela primeira vez em muito tempo, mostraram resultados concretos contra o crime organizado no ano de 2025. Em vez de declarar apoio total e irrestrito ao combate ao crime organizado e apresentar ações efetivas e coordenadas do governo federal, o narcisista Lula, o ministro Pavão e toda a esquerda preferiram criticar e chorar o destino encontrado pelos traficantes que se julgavam donos de um pedaço do território nacional. É uma inversão de valores que ofende a inteligência de qualquer um. Enquanto cidadãos de bem sofrem, a preocupação se volta para criminosos que desafiam o Estado com fuzis e granadas. Essa compaixão seletiva, esse luto direcionado para o lado errado da lei, é um sintoma da doença ideológica que assola uma parte da nossa classe política e intelectual, que parece incapaz de distinguir o algoz da vítima. Pior, como hienas na selva política, agora parecem torcer, alguns em silêncio sepulcral, outros com declarações tortuosas, para que o crime se vingue e amplie a onda de violência contra os moradores do Rio de Janeiro, apenas para dar vazão ao pedantismo típico da esquerda, que considera plausível apenas o que lhe sai do ventre e alardear que a política de segurança do Rio fracassou. É uma perversidade tática, usar o sofrimento alheio como plataforma para a própria agenda política. A vida do carioca, a segurança da família, a liberdade de ir e vir, tudo isso se torna mero pano de fundo para a encenação de uma narrativa que busca deslegitimar qualquer ação que não esteja alinhada com seus preceitos ideológicos, por mais falhos que estes se mostrem na prática. O objetivo não é combater o crime, mas sim combater quem combate o crime de uma maneira que eles não aprovam, mesmo que essa maneira seja a única que tem mostrado alguma eficácia. E claro, para lhes ajudarem em tal missão, o Supremo Tribunal Federal, com a celeridade e o ativismo que lhes são peculiares, despachou para o Rio de Janeiro o ministro Alexandre de Moraes, no que foi amplamente divulgado como uma intervenção de alta esfera nas operações de segurança pública. O detalhe, que não é pequeno, é que ele não vai interrogar bandidos, nem investigar as fontes do armamento ilegal, nem tampouco questionar os verdadeiros mandantes da barbárie. Não, sua missão, como se observou, será exigir explicações dos policiais que arriscaram a vida, enfrentaram o terror e perderam amigos e colegas de trabalho durante a operação, ainda que lhe faltem a capacidade técnica e a competência legal para tratar de questões complexas e multifacetadas como a segurança pública, que demandam conhecimento tático, estratégico e de inteligência policial, e não meramente jurídico-processual. É uma clara demonstração de desconfiança e até de hostilidade para com as forças policiais que, na linha de frente, defendem a sociedade com o risco da própria vida. Trata-se de ato de pura covardia institucional, uma manobra que deslegitima o trabalho heróico de quem está no campo de batalha. Lastreado em sua aparentemente infinita capacidade de impor o medo, não o respeito, pois respeito se conquista com sabedoria e isenção e não com caneta, o Supremo Tribunal Federal se arvora de uma inexistente legitimidade democrática para questionar políticas públicas cujas escolhas deveriam recair exclusivamente sobre os governantes eleitos para isso. A população elege seus representantes para que tomem decisões que afetam diretamente suas vidas. E essa prerrogativa não pode ser usurpada por um poder que não passa pelo crivo das urnas. O que cabe ao judiciário, quando provocado por via legal e com fundamento, não é julgar o mérito e a conveniência de ato específico, sobretudo de antemão e de forma proativa, mas somente sua adequação ao que prescreve o devido processo legal e a Constituição. Invadir a esfera dos outros poderes, sob o pretexto de zeladoria, é minar a própria estrutura da democracia. Confundir papéis e criar um clima de instabilidade e insegurança jurídica, onde a decisão política legítima é constantemente posta em xeque por interpretações que extrapolam o texto da lei. O sucesso da operação no Rio de Janeiro,
que trouxe um alento momentâneo para a população e demonstrou que é possível enfrentar o crime com firmeza, atingiu a esquerda como um metal afiado e infectado rasgando impiedosamente a carne. Urraram como quem sente a mais dilacerante dor no abdômen, à semelhança da facada que quase tirou a vida do então candidato Jair Bolsonaro em um triste episódio da história recente do país. Essa reação visceral e desproporcional evidencia não uma preocupação com os direitos humanos ou com a legalidade, mas sim uma profunda irritação com a eficácia de uma política que não segue seus dogmas. Eles não podiam aceitar que a lógica do enfrentamento direto, da presença ostensiva do Estado em áreas dominadas, pudesse trazer resultados positivos, e acusaram a polícia de excessos, insultaram o secretário de Segurança de truculento e pediram com veemência e em coro a cabeça do governador Cláudio Castro, justamente o único que trocou discurso por ação e apontou o fuzil da lei contra quem sempre a ridicularizou e a desrespeitou. A narrativa se repete. Quando o Estado reage, a culpa recai sobre quem defende a ordem, e não sobre quem a quebra. É um jogo perverso que desestimula as forças de segurança, as fragiliza e as desmoraliza, enquanto, paradoxalmente, parece conceder salvo-conduto moral para a atuação dos criminosos, que se sentem cada vez mais à vontade para impor seu domínio através da violência e da intimidação. A tentativa de criminalizar a polícia por cumprir seu dever é um dos mais graves ataques à segurança pública e à estabilidade social que se pode presenciar. Até o momento, a única resposta que o líder supremo da esquerda ofereceu sobre o tema da criminalidade organizada no país, em meio aos acontecimentos de 2025, foi a vergonhosa declaração que reverberou o mundo afora, proferida durante uma viagem à Indonésia. Os usuários são responsáveis pelos traficantes, que são vítimas dos usuários também. Uma fala que, de tão absurda e descolada da realidade, provocou espanto e indignação em amplos setores da sociedade. É uma inversão total de papéis, uma tentativa de justificar e vitimizar aqueles que promovem a morte e a destruição. Diante da repercussão negativa e do clamor popular que se levantou contra aquela demonstração gritante de dissonância cognitiva, Lula tentou desdizer, recuar, alegar mal-entendido. Mas já estava exposta a verdadeira razão pela qual uma avaliação tão sinistra como essa pudesse ganhar vida na mente de um chefe de Estado. A tentativa de emendar a fala, de suavizar o impacto, foi em vão, pois a verdade já havia sido revelada. Apesar de repugnante e chocante para a maioria esmagadora da população, a frase, ao contrário do que Lula afirmou em sua retratação forçada, não era nenhum equívoco, nenhum lapso momentâneo, e sim um diagnóstico preciso da ideologia doentia nutrida por ele e por uma parte significativa da esquerda. Declarações como essa revelam o mapa de crenças que habita o inconsciente político de quem as profere, pois, na lógica da coerência cognitiva e da psicologia humana, ninguém articula o que não considera minimamente aceitável dizer. Assim como nenhum policial honesto, por mais que lhe seja oferecido, é capaz de afirmar que o suborno é aceitável por considerar a ideia absolutamente absurda e contrária aos seus valores, Lula não teria sequer formulado este pensamento, não o teria verbalizado publicamente se não o considerasse mais do que plausível, adequado e talvez até uma forma de verdade dentro de seu próprio universo ideológico. A fala de Lula foi, portanto, produto direto da ativação de redes neurais previamente estruturadas por experiências. Crenças e valores que ele e a esquerda delirante, muitas vezes desconectada da realidade do povo, alimentam e defendem com fervor quase religioso. Há uma lógica interna, por mais distorcida que pareça, que sustenta essa visão de mundo. Essa lógica, enraizada em uma leitura particular da sociedade e de suas mazelas, teima em encontrar justificativas sociais para o crime, transformando bandidos em produtos do sistema e, por consequência, em supostas vítimas, desviando a atenção da responsabilidade individual e da necessidade premente de ordem e justiça. E a história nos explica as razões profundas deste eterno romance entre essa militância política e as facções criminosas. O crime organizado no Brasil, em sua gênese moderna, nasce de uma relação perniciosa e inesperada entre ladrões, assassinos e estupradores, os criminosos comuns e presos políticos, mas não quaisquer presos. Estamos falando especificamente dos presos políticos da esquerda, encarcerados na Ilha Grande, no Rio de Janeiro, durante os anos 70. Foi nesse caldeirão de privação de liberdade, convivência forçada e troca de experiências que se gestou uma aliança macabra. Foi da simbiose entre militantes políticos da esquerda,
que possuíam uma capacidade organizacional e ideológica, e criminosos comuns, que tinham a experiência prática da transgressão e da violência. Durante a década de 1970, que nasceu a Falange Vermelha, posteriormente evoluída para o temido Comando Vermelho, a maior facção criminosa do país. Da promiscuidade da convivência entre ideólogos da luta armada, que buscavam a derrubada do regime através de meios violentos, e assaltantes profissionais, que viam na organização um caminho para aprimorar suas ações criminosas, produziu-se o molde organizacional perverso que hoje conhecemos nas facções. Disciplina rígida, hierarquia clara e inquestionável, um caixa comum para financiar suas operações e um discurso de resistência e enfrentamento ao Estado, que fornecia uma espécie de legitimidade ideológica à sua violência. A esquerda ensinou ao crime o valor inestimável da organização, da estratégia e da propaganda. O crime, por sua vez, ensinou à política o poder da coerção, da intimidação e do terror como ferramentas para alcançar seus objetivos. Se lutassem genuinamente pelo bem do país, como gostam de declarar em seus discursos e manifestos, aqueles prisioneiros políticos jamais teriam se unido em aliança com bandidos comuns. Uma distinção ética fundamental teria sido preservada. Mas, como o que lhes interessava, acima de tudo, era somente tomar o poder, para eles, qualquer um que pudesse ajudá-los na empreitada, qualquer ferramenta ou parceria, por mais imoral que fosse, seria bem-vinda. Afinal de contas, aqueles representantes da esquerda já estavam acostumados a fazer o que terroristas do Hamas fazem atualmente, no ano de 2025. Sequestro de inocentes e civis indefesos para a libertação de prisioneiros e para negociar suas agendas políticas. A instrumentalização da vida humana em nome de uma causa política não era, e pelo visto não é, algo estranho a essa vertente ideológica. Em troca dessa valiosa lição de organização e ideologia, o crime entregou à esquerda o passe livre para circular, com uma impunidade chocante, pelo território dominado pelo medo. Algo que ocorre até os dias atuais, quando representantes da esquerda podem circular tranquilamente e sem qualquer ameaça por ruas e comunidades onde a polícia é recebida a tiros de fuzil e granadas. Essa blindagem informal, essa aceitação por parte de criminosos, é um testemunho silencioso de uma aliança que perdura e que se manifesta de formas sutis, mas eficazes, no tecido social e político do país. É uma herança que explica muito do que vemos hoje na relação entre determinados setores da política e a criminalidade. É essa herança maldita, acalentada e nutrida durante décadas, que dá sentido à reação recente e desproporcional de Lula e de toda a esquerda diante dos acontecimentos de segurança pública no Rio de Janeiro no ano de 2025. Ao desdenhar da operação bem-sucedida, que trouxe alívio e um vislumbre de esperança aos cariocas, qualificando-a pejorativamente como um voo de galinha, uma ação sem continuidade, Lula e seus pares demonstram uma cegueira deliberada para o sucesso do Estado em sua missão mais elementar. Ao despachar ministros para confortar as famílias dos traficantes, em um ato que beira o escárnio, desprezando deliberadamente e com calculada frieza a dor sentida pelos familiares dos policiais assassinados e feridos durante a mesma operação, o líder da esquerda age não como um chefe de Estado preocupado com todos os seus cidadãos, mas como herdeiro fiel de uma tradição política que sempre preferiu justificar o crime, encontrar desculpas para a ilegalidade, do que combatê-lo de frente com a força da lei e do Estado. A prioridade não é a ordem, mas sim a narrativa. Não é a justiça, mas sim a ideologia, custe o que custar a vida e a segurança do povo brasileiro.